Bom, agora para finalizar a função horária da velocidade, a gente vai ver agora a representação gráfica. Como foi dito logo do início, esta fórmula ela é a função do primeiro grau, certo? Em matemática, a gente estuda a função do primeiro grau utilizando y igual a ax mais b. Aqui é bem dizer esta função, certo? Seria como que se fosse o y seria v, esse a continuaria sendo a de aceleração, o x seria t e o b seria v0. Só que é claro, trocando a ordem, ficaria como que se fosse a função do primeiro grau, certo? Bom, pode-se observar que a fórmula v igual a v0 mais at é uma função do primeiro grau em t, cuja representação gráfica é uma reta oblíqua, certo? A reta oblíqua que pode ser para cima, para baixo. Por esse motivo, dizemos que no MUV, movimento uniformemente variado, a velocidade escalar varia linearmente com o tempo. Essa é uma das características do movimento retilíneo uniformemente variado, que a velocidade varia de maneira uniforme, maneira linear, ou aumentando ou diminuindo. Um detalhe, V0 ele é chamado de coeficiente linear, certo? A ele é chamado de coeficiente angular. Ah, mas V0 não é V inicial? É V inicial sim, continua sendo. Só que além de V inicial, ele também é coeficiente linear, certo? O A não é aceleração, e continua sendo a aceleração, certo? Agora ele é também coeficiente angular. A gente representa o seu gráfico no plano cartesiano, ok? Então, o plano cartesiano, todo mundo sabe que tem o eixo do x, o eixo do y e tal, certo? Então, a gente sabe, né? Tem um formato de cruz, certo? E ele vai abranger tanto a parte positiva do y como do x. Só que não vai ser apenas... aqui não vai ser utilizado x e y. Aqui vai ser utilizado v e t. Certo? Pronto. Se a aceleração ela é positiva, a reta é crescente, certo? Para cima, subindo a ladeira, ok? Se a aceleração ela é negativa, a reta é decrescente. Quando a gente vai observar a função, a gente vai observar a função da esquerda para a direita, sempre. Esquerda para a direita. Sempre vai ser assim, certo? É da esquerda para a direita. Aí a gente observa se está subindo a ladeira ou se está descendo a ladeira, certo? Aí a informação é, se o A daqui ele tiver com sinal de mais, o gráfico ele está subindo a ladeira, ó. Se está assim, subindo a ladeira, como está aqui nessa situação 1, certo? Então significa dizer que o A ele é positivo, certo? Se está descendo a ladeira, então quer dizer que o A é negativo. Perfeito. Outro detalhe importante é em relação ao V0.
O V0, como o próprio nome diz, ele é linear, porque ele está presente aqui nesta linha, certo? Ele está aqui em algum lugar. Então o V0 sempre vai estar aqui na linha V, ok? Então nesse caso, então, quer dizer que V0 está aqui. V0, eu sei qual é o número aqui observando no gráfico. Então quer dizer que V0 aqui vale menos 20. Certo? Pronto. Vamos analisar o gráfico da velocidade pelo tempo. Pela situação 1. Certo? São dois comportamentos que o gráfico tem. Vamos ver o primeiro. O primeiro deles é que V0 é 20. O V0 é o coeficiente linear, certo? Ele está sempre no gráfico, ok? Quer dizer, aqui é menos 20, certo? Pronto. Então, V0 é menos 20. É crescente, ó, tá subindo a ladeira. Então, o A é positivo, certo? Olha, perceba aqui. Quando t completa 4 segundos, significa dizer que o móvel ele inverteu o seu sentido, certo? Ó, o móvel não está andando aqui no gráfico não, o gráfico é só uma representação, certo? A gente até resolveu uma questão relacionada à inversão. A gente viu que inversão quer dizer inverter. Ele estava indo para a direita, aí inverteu, foi para a esquerda. Ou estava indo para a esquerda, inverteu, foi para a direita. Essa situação de inversão é quando eu pego a velocidade final e coloco igual a zero, certo? Então, aqui significa dizer que entre 0 e 4, daqui do 0 até 4, a velocidade ela é negativa, certo? Ó, a gente percebe que nesse pedaço aqui, a velocidade está aqui nesse outro pedaço, envolvendo entre o 0 e o 4, esta velocidade ela tem sinal negativo, ok? Então a gente percebe o seguinte, que pelo gráfico dá também para poder classificar se ele é acelerado ou retardado, se ele é retrógrado ou não, certo? Então veja o seguinte, eu percebo aqui que nesse caso, pelo gráfico, aqui a velocidade tem sinal de menos e a velocidade ela é, como se diz, aqui a velocidade ela está cada vez mais aumentando do negativo indo para o positivo. Só que eu percebo que as velocidades aqui elas são negativas, certo? Nesse pedaço. Então, portanto, a gente tem uma situação de movimento retardado e de movimento retrógrado. Agora, de 4 segundos em diante, eu percebo que a velocidade não é mais negativa, a velocidade agora é positiva. Veja que o gráfico a gente sabe, né? Essa parte aqui de cima do V, a gente sabe que é a parte positiva. É aonde fica 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Agora nessa parte aqui de baixo é aonde fica o negativo, certo? Muito bem, então essa é a primeira situação. O gráfico é crescente, certo? V0 é menos 20. Aqui no tempo igual a 4 quer dizer que ele inverteu o seu sentido, certo? Nessa parte aqui de baixo, a gente percebe que entre os instantes 0 e 4, as velocidades têm sinal negativo, certo? Então, por ter sinal negativo, ele é retrógrado. E também, por ter sinal negativo, certo? Se a gente for analisar o vetor aqui é menos 20, aí com certeza aqui tem o menos 19, menos 18, menos 17 e assim por diante. Aí analisando o vetor, quer dizer, o vetor não, o módulo,
Analisando o módulo de menos 20 é 20. Analisando o módulo de menos 19 é 19. E assim por diante. Certo? Aí o que acontece? Significa dizer que suas velocidades, o módulo da velocidade está diminuindo, portanto ele é retardado. Certo? Porém, quando chega aqui, a coisa já muda. Depois de 4 segundos, a velocidade agora passa a ter sinal positivo. Daí então ele deixa de ser retrógrado, passa a ser progressivo. E as velocidades elas passam a aumentar. Certo? O módulo delas passa a aumentar. Então deixa de ser retardado e passa a ser acelerado. Certo? Para ver essa segunda situação. Aqui o gráfico está descendo a ladeira. Portanto, o A é menor que zero. Outra coisa também. V0 é igual a 10. Certo? E então, esse 2 aqui mostra que ele inverte o instante em que inverte o sentido do movimento. Aí qual é o instante? 2 segundos. Certo? Ok. No outro era qual? Era 4 segundos. Esse aqui já é 2. Então, analisando esse gráfico, V0 é 10. Ele é decrescente, significa que A é menor que zero. Olha, em T igual a 2 segundos, aqui há uma inversão no movimento, certo? É nesse momento aqui que V é igual a zero, o V final é zero. Entre 0 e 2... Certo, ó, entre 0 e 2, esse pedaço aqui, entre 0 e 2, a gente percebe que estas velocidades aqui têm sinal positivo, certo? Como tem sinal positivo entre 0 e 2, ele é progressivo. Agora, analisando o módulo das velocidades, claro, como é positivo, não tem problema em relação ao módulo. Eu percebo que aqui é 10, aí aqui é 9, 8. Eu percebo que estas velocidades, elas estão diminuindo, certo? Como elas estão diminuindo, significa dizer que o móvel está andando mais lento, então ele é retardado. Agora, depois de 2 segundos, estas velocidades agora estão com sinal negativo, digamos, menos 1, menos 2 e assim por diante. Ele agora deixa de ser progressivo e passa a ser retrógrado. Mas eu percebo que o módulo aqui das velocidades, digamos, o módulo de menos 1, de menos 2, menos 3... eu percebo que esses módulos, claro, 1, 2, 3, o módulo está aumentando. Como está aumentando, então ele é acelerado, certo? A aceleração, ela observa o módulo de V. Acelerado ou retardado. A aceleração, se o movimento está acelerado ou retardado, olha o módulo de V. O progressivo e o retrógrado olha o sinal de V, certo? Aí é esse o detalhe, ok? Pronto. Então, a gente viu o gráfico de acordo com as duas situações. O gráfico pode ser subindo a ladeira ou descendo a ladeira, certo? Tem a parte do gráfico quando o móvel ele inverte seu sentido, certo? Aí a gente consegue detectar aqui o V0, certo? Pelo gráfico a gente consegue classificar se ele é progressivo ou retrógrado, ok? Então, são todos esses detalhes.